Boa noite, bom dia, Shavua Tov, boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira para o mundo inteiro, aqui, agora, já. A pergunta da semana é, vale a intenção? A resposta é que sim. Não é porque é só a intenção que vale, porque a gente sabe que o resultado é muito importante, a ação é muito importante. Mas a intenção demonstra o que a gente quer de verdade. Por isso que é muito importante. A gente está falando sobre o máximo da intenção e da ação, que é santificar o nome de Hashem. Morrer por Kiddush Hashem, santificando o nome de Hashem. E pode ser viver para isso também, como a gente vai ver a diferença. A gente está no Projeto Kutei Sirot. Esse é o volume 27 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa é a Parashat Emor, a Será de número 2. A gente está no livro Vaikra, é o capítulo 22, e fala, Velot Halu et Shem Kodshi, vocês não devem profanar o meu nome, Venikdashti, e eu vou me santificar, Betob Israel, dentre o povo de Israel, Ani Hashem Elokehem, eu sou Hashem Mekadishem, que santifica vocês, e eu quero ser santificado também dentro do povo. O Rashi, com relação a esse verso de número 32, explica o que é não devem profanar o meu nome, que é intencionalmente transgredir as palavras de Hashem. Como está escrito, Votei Halilu. O Talmud pergunta o que é você vai se santificar, Hashem vai se santificar, e aí ele explica, Mesor atzmecha vekadeshmi, você deve se entregar e, consequentemente, santificar o meu nome. O Talmud pergunta, para cada um, ou para uma pessoa só, como está escrito, Betor Ben Israel, dentre o povo de Israel. E aí tem diferença, tem as explicações do Torah Kohanim, que é o Midrash, e tem o Rashi e tem o Rambam. Aqui eu trouxe o Rashi, que fala que quando você se entregar, deve se entregar para morrer, santificando o nome de Hashem. Porque todo aquele que se entrega para contando que terá um milagre, não fazem para ele um milagre. Como é encontrado na história de Hananiah, Mishael e Azariah, que não entregaram as suas vidas contando com um milagre, como está escrito no livro de Daniel. Então a gente vê que o Torah Kohanim diz que todo aquele que entrega a sua vida contando que será salvo por um milagre, não acontece milagre. Esse Torah Kohanim não é o que o Rashi está falando. E no Torah Kohanim, diferentemente do Rashi, traz duas provas. Que a gente falou no Rashi sobre Hananiah, Mishael e Azariah, e o Torah Kohanim também traz a história de Marianos, que era romano, que pegou Papos e seu irmão Lulianos em Ludquia e quis matá-los, porque eles se entregaram, que era, de um certo modo, para santificar o nome de Hashem, para salvar o povo inteiro pelo assassinato de uma moça. Queriam castigar e punir o povo inteiro e eles se entregaram dizendo que foram eles que mataram. Depois a gente vai explicar mais detalhes sobre isso. O Rashi é diferente em alguns pontos em relação ao Trato Kohanim. Ele fala que quando entrega a sua vida deve ser para morrer e que todo aquele que o faz contando com o milagre, ele não acontece. E encontramos justamente na história de Hananiah, Mishael e Azariah, que se entregaram sem contar com milagres. O Rambam já é diferente. Ele não traz que deve entregar a vida para morrer, como está no Mishneh Torah, no Yad HaZaká, nas aulas de fundamentos da Torá, no capítulo 5. Kol Beit Israel, todo mundo que é de Israel, é ordenado a santificar o nome de Hashem.
como está escrito no Vaikra, no nosso capítulo. Benikdashti Betó Bnei Israel. Eu vou me santificar dentre o povo de Israel. E também é feita uma advertência para não profanar o nome de Hashem. Como está escrito, também no nosso Pasuk, Et Shem Kodshi. Então, o Rambam entende que não é uma condição necessária a mitzvah, para a mitzvah de Kiddush Hashem, a pessoa entregar a vida para morrer. Ele entende que não é uma condição necessária. E que no Torat Kohanim é como se fosse um storytelling, que está contando uma história e fala que aconteceu assim, assim, que se entregaram para morrer e foi um Kiddush Hashem. Mas como se fosse um exemplo de uma história. Como o Rashi muda e fala com linguagem de condição, que é uma condição para que tenha a mitzvah de Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem, entende-se que o Rashi concorda com o Torat Kohanim. E pelo visto é importante para o sentido literal da Torá, que é a explicação do Rashi, o sentido literal da Torá, que é o Pshat, né, de uma forma simples, para o sentido literal da Torá é importante que tenha essa condição da pessoa querer morrer por Hashem. A mitzvah de Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem, está ligada a dar a vida sem pensar muito. O principal é não fazer aquela transgressão e assim santificar o nome de Hashem. É verdade que quando Hashem o salva a pessoa que se entregou a vida para Hashem, quando Hashem o salva por milagre, seu nome é ainda mais santificado, porque acontece um milagre. A questão é se isso é parte da mitzvah de Kiddush Hashem ou se é um assunto especial somente de Hashem para fazer seu nome ainda maior no mundo. Rashi entende que faz tudo parte do Kiddush Hashem. Então, quando não faz por esse motivo ulterior, então Hashem faz um milagre para ele. Ao salvar quem se entregou, Hashem o salva e seu nome se torna ainda maior. No caso do Marianos, né, que o Lulianos e o Papos, que eram irmãos, responderam para o Marianos que eles dois não eram como os três, porque o Marianos os provoca dizendo, já que vocês são do povo de Hananiah, Mishael, Azariah, que se santificaram e sobreviveram, façam também um teste vocês, se entreguem para Hashem e vão ver se eles te salvam. Se Hashem te salva. E aí eles falaram, não, mas a gente não é como Hananiah, Mishael, Azariah, que mereciam que eles fossem salvos, e nem você, malvado que é, não é como o Nebuchadnezzar, que mereceu ter um milagre através dele. Visto que foram condenados, eles falam sobre si mesmos, os Lulianos e o Papos, eles foram condenados a morrer pelo onipresente, por Hashem, pelos crimes que eles fizeram, e se Marianos não pode os matar, Hashem vai dar um jeito. Eles têm muitos outros executores. E se os homens não os matarem, né, o Lulianos e o Papos falam sobre si mesmos, então Hashem tem muitos ursos e leões em seu mundo que podem ferir os dois e matar os dois. Em vez disso, o santo bendito seja ele, nos colocou em suas mãos apenas, para que ele, Hashem, vingue nosso sangue no futuro. Assim que o Marianos os matou, chegaram no despacho de Roma, carregando ordens para a execução dos dois. Mas como o ato já havia sido cumprido por Marianos, o soldado romano, ele próprio, Marianos, foi condenado à morte por meio de punição por fazer alguma coisa que não tinha sido ordenado ainda. Quer dizer, acabaram que os dois mereceram o Kiddush Hashem, visto que eles foram vingados com a morte do Marianos. A dimensão da mitzvah está ligada com a ação da pessoa e não com a de Hashem. Né? Principalmente que se a mitzvah é uma consequência do milagre que Hashem fez,
que causou a mitzvah, então não vale, porque foi o milagre que provocou isso. Segundo Rambam Maimonides, a plenitude principal do Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem, se entregar para Hashem, não é tanto para quem não transgrediu e foi salvo por milagre, mas que morreu santificando o nome de Deus. Quer dizer, é mais importante a pessoa morrer santificando o nome de Hashem do que ter sobrevivido através do milagre. Porque é o maior quando ele realmente se entrega e cumpre a mitzvah de Kiddush Hashem. Pois assim expressa reveladamente sua fé e amor por Hashem. Por isso, consta o exemplo máximo dos que morreram por decreto do Império Romano, Asara Argei Malchut. Foram mortos pelo Império Romano. Mesmo sendo um livro de Alachot, Urashi traz isso aqui, porque eles cumpriram no máximo na plenitude o Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem. Por isso não tem tanta importância o milagre, porque o mais importante é quando a pessoa acaba de fato morrendo por Hashem. Então o milagre tiraria dele essa possibilidade de santificar o nome de Hashem ao se entregar sua vida para Hashem. O Rashi, então, fica entre o Rambam e o Torat Kohanim. Por exemplo, primeiro, o Rashi mantém a parte de quem faz pelo milagre, não acontece o milagre. E omite quem faz sem contar com o milagre vai acontecer. Isso, então, mantém o Rashi. Só a prova do Hananiah Mishael Azariah não fala sobre o Marianos, o Papos e o Lulianos, que ele tira. E não coloca também todos os detalhes, apenas a parte que não fizeram pelo milagre. Segundo, Rashi enfatiza que a pessoa faz pensando em morrer por Hashem. Então, realmente não faz sentido que a pessoa conte com o milagre, porque se ela quer morrer, então é isso que é o principal para ela. A Torá usa a expressão que Hashem será santificado, V'nikdashti. Então faz sentido entender que quando Hashem participa do Kiddush Hashem, da santificação do seu nome, fazendo o milagre, vale como Kiddush Hashem mesmo assim, porque ele é santificado automaticamente. As pessoas não sabem a intenção da pessoa, só veem os fatos, o que está externo. Por isso a linguagem é passiva. V'nikdashti. É o resultado que vai aparecer, mas não a intenção que está e que vale muito. As pessoas não sabem a intenção da pessoa, só veem os fatos. Por isso, a linguagem passiva, já que, mesmo com a ajuda de Hashem, ainda é considerado um Kiddush Hashem, porque isso é o que aconteceu na prática. Terminando, pelo Torat Kohanim, que é o Midrash, o Kiddush Hashem integra a opção se espera um milagre, que também está incluído dentro do Kiddush Hashem. Segundo, o Rashi é o contrário do Torat Kohanim. A intenção deve ser morrer e não que aconteça um milagre. Se acontece um milagre, pode atrapalhar, como pode-se dizer. Porque morrer por Hashem traz a possibilidade de ser revelado e sensível. Você consegue tocar e ver o Kiddush Hashem, a santificação do nome de Hashem. Concluindo, na redenção completa, verdadeira, definitiva, a gente vai ter um Kiddush Hashem completo, que seja logo a gente conseguir santificar de um modo integral o nome de Hashem aqui nesse mundo. Shabbat Shalom, Mashiach, now.